Bom dia. No próximo domingo, quem vai cantar não vai ser o Rodrigo, vai ser o Vinícius. Amém, Vinícius. Lindo, Vi? Cantou lindo. Bom dia para todos. Bom dia para você que está participando da sua casa ou de um outro local. Seja bem-vindo. A nossa querida igreja de Jacarezinho, nossa igreja mãe, né, sempre participa todos os domingos. Tem vários membros da igreja que participa conosco, Deus abençoe, um beijão, encontrei com algumas ontem, né, Maria Madalena, Deus abençoe a sua vida, Maria Madalena, que todo domingo está conectada com a gente, que Deus abençoe. Você que está aqui presencialmente, Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos seguir na nossa série de mensagens, a jornada. Hoje o Arthur não está com a gente, não sei se ele está em casa, Arthur, beijo aí, Arthur, Carol, o Arthur vai se casar com Carol, então a gente está no tempo, lógico que vocês não vão ser convidados, quem vai ser convidado? Só a família, só aquela, né, família, ainda é tempo de pandemia e tudo mais, e o Arthur está hoje lá pintando parede, né, fazendo as coisas da casa, eu falo assim, tá uma folga para você, Arthur, então Deus abençoe, Arthur, Deus abençoe a sua vida, a vida da Carol, vai dar tudo certo, a gente fala assim, costuma falar assim, Deus está nesse negócio, né, Deus está nesse negócio, graças ao Senhor, então Deus abençoe o nosso Arthur. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Leremos os versículos de 1 a 6. Êxodo 33. 33, de 1 a 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis e Êxodo, facinho esse. Capítulo 33, de 1 a 6. Você que está em casa pode pegar, né, a sua Bíblia. Dá tempo aí de você ir lá, pegar, ler com a gente vai ler outros textos hoje também, para que a gente pregue a palavra, para que a palavra fale com a gente. Então, vamos ler a palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, o Senhor nos concedeu o privilégio, a nossa nação, ao Brasil, de poder ter a palavra traduzida na nossa língua, em nossas mãos. A gente ainda tem a liberdade de nos reunirmos, de abrir a Tua palavra e nela meditar. Eu te agradeço por este grande privilégio, Senhor Deus. Que o Senhor não retire de nós, Senhor Deus, esse grande privilégio de poder ter a Tua palavra nas nossas mãos e nela poder meditar livremente. Senhor, vá tocando nos nossos corações, vá nos dando compreensão do como o Senhor se revelou na Sua palavra e se revele a nós, Senhor, nesta manhã. Que os nossos corações sejam terras férteis para que a Tua palavra seja semeada e que produza 30, a 60, a 100 grãos por um, para a glória do Senhor. Nos dê compreensão, Deus, a cada pessoa que está aqui nesta manhã, a cada pessoa que se encontra na sua casa, que o Senhor fale com teu Espírito poderosamente, que a gente sinta o nosso coração arder na leitura da tua palavra e na exposição da tua palavra. Por favor, Senhor, e que a tua palavra vire comportamento em nossas vidas, que vire ação em nossas vidas, que vire prática diária, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler de uma forma alternada, como a gente tem feito, né, para que você também acompanhe. Eu leio um versículo, você o outro, e assim a gente vai até o 6, o 6 leremos todos juntos. Eu vou ler o 1 e vocês o 2. Ok? Então o 6, vamos até o 6, o 6 leremos todos juntos. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu
Não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte de Horebe em diante. Amém. A gente vem caminhando já há algum tempo, né? Domingo que vem a gente termina a terceira temporada, em julho a gente já entra na última temporada e a gente conclui assim a série de mensagens, a jornada. Então a gente veio desde lá do iniciozinho, quando Deus tira o povo da terra do Egito, e a gente viu a primeira temporada, que é a jornada ao início, como Deus faz, né? O sangue que é colocado no umbral da porta, o símbolo que ali representa, né, que é de Cristo, e a gente vai nessa continuidade até o povo sair dali, como o Senhor fez. Nós vimos na segunda temporada a questão do deserto, né, a questão da provisão de Deus, como Deus provê para os seus filhos e filhas quando eles passam no meio do deserto, como Deus deu carne, como Deus deu água saindo da rocha, a água que era amarga se tornou em água doce, a provisão do Senhor no meio ao deserto. E a gente, agora, essa temporada, né, nós estamos falando sobre a restauração. Então, como Deus restaura a vida do seu povo. Porque o povo é teimoso, né? Não somos diferentes. Não somos diferentes. A teimosia, quando fala de teimosia, teimosia de se achegar ao Senhor, de se voltar para o Senhor. Então, assim, mesmo o Espírito Santo estando em nós, às vezes a gente dá um passinho para trás, não deveria acontecer mais isso com a gente. Mas o povo ainda continua teimoso no nosso tempo. Eu tenho falado aqui, né, que para mim são duas coisas diferentes. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E às vezes nós temos uma questão teórica apenas, mas quando chega na prática, né, quando é a fé que está no nosso coração, que a gente precisa colocar na prática, um momento de doença, um momento de finanças lá embaixo, um momento de pandemia, e aí o terror toma conta do nosso coração, o medo toma conta do nosso coração, a ansiedade toma conta do nosso coração, a depressão toma conta da gente. Então, nesses momentos, entram a prática. Então, a gente precisa praticar de fato aquilo que Deus nos ensina. Então, nessa passagem, nessa temporada que a gente tem adiante de nós, a gente está falando sobre isso, a restauração, como Deus nos restaura, como o Senhor nos coloca no lugar, e a gente precisa caminhar desta forma. Neste texto, né, vocês podem perceber que neste texto, no capítulo 33, Deus está dando uma ordem para o povo, né? Saia daí, vá adiante, continue caminhando, continue seguindo para a terra prometida. Só que algo acontece de diferente aqui no texto, porque até então, você pode perceber que todo o capítulo 33 vai trabalhar uma temática que se chama presença de Deus. Isso vai acontecer no êxodo inteiro. No êxodo inteiro vai acontecer a presença de Deus. Deus se faz presente no início, Deus se faz presente no deserto, Deus se faz presente aqui, mesmo que o povo tenha construído o bezerro, o touro de ouro, mas Deus se fez presente, Deus punia, mas Deus se fazia presente. A gente chega no tema, nesse capítulo específico, da presença de Deus, mas com algo diferente, um acento diferente, que Deus fala assim, a minha presença não vai mais com vocês. Agora complicou o negócio, porque para a nossa vida, né, o fundamental da nossa história, o fundamental da nossa vida é ter a presença de Deus. Se Deus não vai mais com a gente, desculpa a expressão, mas babou o negócio. Não sei quem já leu, quem está acompanhando a leitura do ano que a gente está fazendo, lá em Saul, né? Saul diz o texto que Deus rejeitou Saul.
E Deus tendo rejeitado Saul, as coisas que iam acontecendo com Saul, o espírito mal vinha sobre a vida de Saul. Saul queria matar Davi porque queria exterminar com ele, Deus sempre protegendo Davi. Ou seja, quando Deus não está presente, é inferno. Quando Deus não está presente, é como assim, a graça de Deus, ela nos sustenta. O retirar da graça de Deus é desgraça para a humanidade. É o contrário, o retirar da graça de Deus é uma desgraça para a humanidade. E que Deus permita que nós não caiamos na desgraça, porque tem muita gente que vive em desgraça, e a desgraça é a ausência do próprio Deus. Então esse tema, que é o tema da presença de Deus, vai ser enfatizado principalmente neste capítulo. E eu quero começar hoje com duas perguntas. São as perguntas que emanam do texto, mas as perguntas que fazem sentido, pelo menos fizeram muito sentido para a minha vida. Primeira pergunta. Depois de partirem do Monte Sagrado, quando eles estavam lá no Sinai, todas as coisas aconteceram, como Israel poderia experimentar a presença de Deus? Primeira coisa. Eles estavam no Sinai, a presença de Deus se fazia ali, naquele local, Deus levou os 70 para perto dele, levou Moisés, levou Arão como representando toda a comunidade de Israel. Como que eles, a partir daquele momento que Deus falou assim, saiam daqui e sigam adiante, como que depois de partirem do Monte Sagrado, como Israel poderia experimentar a presença de Deus? É uma pergunta significativa. Como nós também podemos experimentar a presença de Deus após Ele falar no nosso coração, após Ele mexer com a gente? Como a gente experimenta isso? Segundo, para mim mais importante e mais profunda ainda, que emana do próprio texto. Como um povo tão pecaminoso poderia experimentar a presença de Deus? Coloque aí para o seu coração a segunda pergunta. Como uma pessoa tão pecaminosa pode experimentar a presença de Deus? Pastor, olha para o meu passado. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Tem um videozinho que foi produzido numa igreja presbiteriana de São Paulo, de um amigo meu, um pastor amigo meu. Eu já tive com ele nos Estados Unidos e tal. Ele tem no Alphaville, a igreja presbiteriana de Alphaville. Já viu que é? Então, assim, Alphaville, ele é pastor de lá já há muitos anos, está com cabecinha branca, mas ele ainda continua com o espírito jovem. O espírito jovem tem muitos jovens na igreja, muitos adolescentes na igreja, e eles fazem também videozinhos. E aí eu já apresentei, quando eu falei para os adolescentes, já apresentei esse videozinho. Aí tem um videozinho que os adolescentes falam assim, você não vai na igreja por causa da sua vida pecaminosa? Aí chega um rapaz e olha assim e fala assim, você não sabe o que eu fiz no passado. Então, a gente olha para a nossa história, aí você pode olhar para mim e falar assim, pastor, você não sabe o que eu fiz no passado. A minha vida de pecado, como eu blasfemei contra Deus, como eu não queria saber, né, de Deus. Você não sabe. Então, como um povo tão pecaminoso poderia experimentar a presença de Deus? Aí você pode colocar isso para você ver, como eu, pastor, tão pecaminosa, tão pecaminoso, posso experimentar de fato a presença de Deus? E aí essa presença imediata de Javé não estaria mais com o povo devido ao seu pecado e obstinação na prática. E isso, essa notícia para o meio do povo causou um transtorno enorme. A gente pergunta assim, o que aconteceu? O que aconteceu diante disso, pastor? Deus vai reafirmar aqui algumas questões que são importantes. Vamos lá para o texto. Versículo 1. Quando Deus anuncia que não vai, mas ele reafirma a promessa dele, versículo 1. Vai dizer assim, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a sua descendência. Há uma questão da reafirmação de Deus aqui, que é a sua promessa, da sua aliança. Mesmo ele não indo com o povo, mas a graça dele continua, a bênção dele continua. É isso que às vezes algumas pessoas não entendem, né? Falam assim, pastor, mas eu estava longe de Deus, eu não queria saber de Deus. Como eu fui abençoado desta forma? A promessa de Deus, ela não é retirada.
A promessa de Deus continua. E isso que Deus está afirmando no meio do povo. Eu não vou mais com vocês porque vocês são um povo obstinado, um povo teimoso. Eu não vou mais com vocês. Mas a minha promessa continua valendo. A promessa de Deus continua sendo válida no meio do povo dele, no meio das pessoas, no meio do mundo de uma maneira geral. Então, eu já encontrei várias pessoas me dizendo assim, pastor, hoje eu olhando para trás, que eu conheço a Jesus, eu tenho me aproximado de Jesus, Jesus tem me feito muito bem, mas eu vejo que lá atrás eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de Deus na minha vida. Mas como ele me abençoou? Sim, porque a promessa dele continua. O sol continua nascendo sobre justos e injustos. A chuva continua sendo derramada sobre ímpios e aqueles que são seus. Continua sendo derramada. A bênção do Senhor está ali. A promessa do Senhor não é retirada. Deus se faz presente. Então Deus está falando isso para o povo. Olha, eu não vou mais com vocês, mas a minha promessa, minha palavra dada, será cumprida. Lembra, não sei se vocês conhecem alguma história, né, de famílias ou de amigos muito grandes que prometeram até contribuir com algum dinheiro, aí no meio disso veio uma inimizade, veio uma briga, aí tem algumas pessoas que são muito honestas, muito fiéis, ela fala assim, olha, eu não vou mais na sua casa, a gente não vai mais conversar, mas aquilo que eu prometi a você, eu vou continuar dando até, se eu falei que eu ia contribuir com um ano você vai ter meu dinheiro lá. Pô, mas nós não vamos ser mais amigos? Não, não vamos ser mais, não tem como mais caminhar junto com você. Mas a minha palavra dada é a palavra que vai ser cumprida. Ou então até eu já vi assim algumas pessoas que prometeram cuidar dos filhos se eles morressem, e aí aconteceu uma coisa nesse caminho, eu falei assim, mas nós não vamos mais ficar juntos. Não, não vamos, mas a minha palavra, se você faltar, eu cuidarei do seu filho. E isso vai continuar. Então, a palavra de Deus aqui, o que Deus está falando com o povo, é assim, eu não vou mais com vocês, mas o que eu falei, eu vou continuar fazendo. A minha promessa, diz no versículo 1, né, vá para a terra a respeito da qual jurei. É promessa que se encontra aqui. Eu jurei e eu vou fazer. A Abraão, eu jurei a Isaac, eu jurei a Jacó dizendo. O que eu jurei dizendo? O que eu prometi? Qual é a minha promessa aqui? Que eu darei a sua descendência. Eu darei aquela terra à sua descendência. E minha palavra dada é palavra cumprida, e até hoje Israel se encontra aí preservado pelo Senhor, mesmo muitos se afastando do Senhor. Mas a palavra do Senhor continua sendo preservada. Então Deus não vai com eles, mas ele reafirma a sua promessa. Segundo, versículo 2. O que vai acontecer aqui? O que acontece? Versículo 2. Enviarei o anjo diante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O que acontece aqui? Deus não vai, mas manda um emissário. Anjo aqui no texto é utilizado para emissário. Né? Vai acompanhar o povo, estará no meio do povo. Quem dá a vitória não é o próprio povo, não é a força do próprio povo, mas o emissário da parte de Deus que vai abençoando o povo, está com o povo. Mas Deus mesmo diz que não vai. Mas a promessa de Deus continua valendo. E a presença dele com o seu emissário vai também com o povo, e as terras serão dadas para Israel. Terceiro, aí a gente vê aqui no versículo 3, dá uma olhada aí comigo, versículo 3. Vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. O que acontece com relação a isso? Então, o que Deus vai dizer aqui? Deus não vai junto, mas ele vai falar os motivos. Por que ele não vai junto? Ele não retira a sua promessa, ele não retira o seu emissário, mas ele está dando as suas razões. Por que eu não vou? Por que eu não posso ir com vocês? Deus é assim, a gente tem que aprender muito com Deus, né? Até nas nossas ações aqui. Porque você vê muito crente que não tem palavra. Muito crente que não tem palavra. Você não está condizendo com o que Deus é. Né? Então, assim, crente tem que ter palavra. Crente é gente boa. Crente, o que ele fala, ele sustenta. Então, não fale, meu amigo e minha amiga. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Se você prometeu, cumpra, porque o seu Deus é assim.
Nós vivemos a realidade de Deus em nós. Então, se Deus prometeu, ele cumpre. Deus dá as razões quando ele não vai, mas ele envia emissário, ele dá as razões. Ele fala assim, eu vou dizer por que eu não vou com vocês. Por que eu não quero, não vou mais caminhar? Não, eu não quero. Por que eu não posso mais caminhar com você? Ele dá aqui duas razões. Eu coloquei como A e B. Uma, primeira, é porque era um povo teimoso. Era um povo que estava sempre voltando atrás. Era um povo que não acreditava completamente em Deus. Era um povo que fazia lá o touro de ouro. Era um povo que se voltava para outros deuses. É um povo que fazia as suas festas e só pensava na sua barriga. Só pensava no seu estômago. Então, quando estava com fome, reclamava com Deus. Quando estava com sede, reclamava com Deus. E pensava em voltar para o Egito, para a terra que ele era escravo. Então, só ficava pensando nisso. Não, lá eu tinha comida. Lá eu tinha, pelo menos, a minha casa, a minha despensa. Eu olhava lá a despensa, abria. Arroz, feijão, macarrão. Né? A gente tem carne de sol. No Rio de Janeiro nem tem carne de sol. Carne seca, charque. Pelo menos tem charque aqui. Tem latinha de salsicha. Então, lá nós tínhamos tudo isso. A gente olhava ainda, tinha cebola, tinha alho, os temperos para a gente fazer essa carne, essas coisas que estão aqui. Nós tínhamos. Aqui, com Deus, nem isso eu tenho. Então, é um povo que reclamava pelo seu estômago, pela sua barriga. Era um povo que reivindicava isso, e Deus sabia. E falava assim, olha, primeira razão que eu não vou com vocês. Vocês não conseguem obedecer. Vocês não conseguem um metro, caminhar 1 metro em obediência. Eu estou com vocês, eu já falei, eu dei a vitória sobre o povo do Egito, o exército do Egito, lembram ainda? Que eles olhavam e eles viam luz, o povo do Egito olhava e ele só via trevas. Deus colocou a bênção dele ali. Na minha e na sua vida também é desta forma? Deus fala assim, você é teimoso, você é teimosa, você não se volta para mim. Pô, abra seu coração, eu estou contigo, sempre estarei contigo. Primeira razão. Segunda razão que Deus diz aqui, olha lá o versículo 3. Vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês. Por quê? O que diz aí? Primeira coisa. Segundo, pensa um pouquinho, tá? Quando a gente se depara com alguns textos, a gente se depara e fala assim, Deus é mau, Deus vai destruir. É uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. É uma proteção. É uma proteção contra quem? Contra ele mesmo. Contra o próprio Deus. Lembra que eu já falei para vocês que tem umas leis, que são as leis do próprio universo, parece que é lei da elétrica, lei da irradiação. Né? A gente fala assim, se você chegar numa parte elétrica e botar o dedo lá sem a proteção devida, vai acontecer o que com você? Vai levar choque. Isso não muda. Você vai levar choque. Se você chegar perto de uma irradiação, se você não tiver as roupas de proteção para aquela irradiação, o que vai acontecer contigo? Vai pegar câncer, um monte de coisa, vai morrer. Você vai morrer, certo? Você vai morrer. Se você tem lá o mar, aquela onda muito violenta, até alguns surfistas vão lá, não vamos pegar nessa onda aí boa, morre. Assim, você vai morrer. Vai pegar um tsunami, você vai morrer. Tem umas leis da natureza que elas são assim, não tem jeito. Deus, no meio do povo pecaminoso, o que aconteceria? Vai morrer. Não há outro caminho, não há outra história. Deus é mau, Deus poderia colocar uma parede ali para que protegesse o povo? Não poderia. A santidade de Deus, ela é consumidora. A santidade, ninguém consegue se aproximar da santidade de Deus sem ser consumido, se ele não permitir. Precisa de proteção. O que Deus faz aqui é colocar proteção no meio do povo. Assim, eu não vou com vocês porque eu estou protegendo vocês, porque eu amo vocês, porque vocês são um povo meu que eu escolhi, que eu elegi, que eu trouxe para perto. Então eu não vou com vocês por causa disso, senão eu vou consumir vocês. Porque vocês são pecadores, é um povo teimoso, é um povo mau. E a minha santidade não contempla essa maldade. A minha santidade não contempla a desobediência.
A minha santidade não contempla o pecado. Não há possibilidade. É impossível isso acontecer. Deus e pecado não dá. Deus fala assim, eu não vou com vocês. Estou dando minhas razões. Porque senão eu mato vocês. É como se vocês colocassem o dedo na parte elétrica muito forte, vocês caíssem ali fulminados. É como um relâmpago, não sei se vocês já viram, né? O relâmpago quando vem, ele não respeita ninguém. Não respeita ninguém, ele vem, fulmina e acabou. Então assim, não há respeito nessa parte por causa da santidade de Deus. E Deus está falando isso. Então Deus não ir junto com o povo era proteção para Israel. Estava protegendo o povo dele mesmo. Se Javé estivesse perto quando o povo pecasse, sua ira irromperia em chamas e os consumiria. Texto meu mesmo, Alessandro. Ficou bonito, né? Aí o povo tem uma reação diante disso. Porque o povo sempre tem uma reação. Segundo, a reação do povo. Qual é a reação do povo? O povo começa a se arrepender. Há uma reação aqui meio inesperada dentro dessa história. Então Deus se movimenta, Deus fala e o povo começa a reagir. Mas o povo não começa a reagir criticando, faz, pô, Deus, o Senhor também prometeu, tá vendo aí, mal vacilão. Agora não vai mais com a gente. Mas que vacilão que você... O povo não fala isso, que é o que nós temos que fazer. Olha só o que o povo fala aqui. A sentença ouvida pelo povo gera uma reação positiva. É uma reação positiva de arrependimento. Deixa eu ver se eu encaixo aqui para você compreender melhor essa questão também. Quando a gente recebe uma palavra ruim, ou quando as coisas ruins acontecem com a gente acha que Deus está nos castigando. Ou estou falando mentira? Ou você acha que Deus está te protegendo? Eu já estou olhando que Deus está me protegendo. Aconteceu algo com um conhecido nosso essa semana. E a minha palavra foi exatamente assim. Fala assim, Deus está te protegendo, é um livramento. Deus está te livrando e Deus está nos livrando. Não veja isso como um castigo divino. Veja isso como bênção da parte de Deus. Só que nós não compreendemos isso. Às vezes nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo e nos afeta, ou tira a nossa comida, ou traz uma doença, ou qualquer coisa que acontece, a gente pensa assim, Deus está nos castigando. Eu olho e vejo diferente, falo assim, Deus está me protegendo. Deus está me abençoando. Isso aqui não é para o mal. Essas coisas não é para que eu seja fulminado. Muito pelo contrário, é o amor de Deus que está me envolvendo. É a bênção de Deus que está sobre mim. Então, se Deus permitiu que essas coisas acontecessem, é porque Ele me ama. A gente acabou de cantar aqui. Ele me ama, Ele está comigo. Então, se o Senhor permitiu essas coisas, é porque Ele está com a gente. E eu não sou diferente de vocês. Já contei aqui a história da minha filha Giovana, que ela nasceu com uma dificuldade, com um problema que a gente lutou. Mas em nenhum momento eu achava que isso era para o mal. Falava assim, não, é para o bem. A Giovana está aí, maravilhosa, e ela teve que passar por várias situações bem ruins, né, Giovana? Bem ruins, bem constrangedoras, mas estava lá, passou por ela. Por quê? Nós tínhamos certeza que a mão do nosso Senhor estava sobre a Giovana, está sobre a Gabriela, está sobre o meu sogro, que se encontra com câncer. Eu tenho certeza absoluta que Deus está com o meu sogro. Nós estamos lutando, estamos com ele. Eu falo assim, sogrão, estou contigo. Vamos junto aí nessa parada. Vamos lá, até o fim. Eu sempre falo assim, até o fim. Porque o dia quando Deus levou a minha mamãe, não tem mais como eu fazer nada. Deus levou a sogra, a mãe da Adriana, não tem como mais fazer nada. Mas enquanto nós pudemos fazer, nós fizemos. E não fizemos de qualquer maneira. Fizemos com amor, né, com a sabedoria de Deus, sempre pedindo, Senhor nos oriente, Senhor nos abençoa. Vamos lutar, Jesus. Nós queremos lutar, mas não queremos lutar achando que o Senhor está causando mal sobre nós, que o Senhor está punindo a gente. Mas queremos lutar porque sabemos que o Senhor está com a gente, que o Senhor nos abençoa. O povo aqui vai ter uma reação, porque Deus fala duro para o povo. Eu não vou mais com vocês. Palavra dura para o povo. E aí o povo, e eu vejo que no nosso tempo, algumas pessoas saem da igreja. Falando besteira?
não querem mais saber de Deus. Aquele pastor falou uma coisa que eu não gostei. Os irmãos de lá não falaram comigo, eu não gostei. Aconteceram, não vou, não quero mais saber de igreja. Aí alguns falam assim, não quero nem saber de Deus. Deus é ruim. Deus é maldoso. O Senhor está contra mim. E não é. É a proteção de Deus. E o povo vai compreender. Talvez essas palavras duras que Deus diz aqui poderia causar outra reação no povo. Mas as palavras duras que Deus diz aqui causam reação positiva. Essa é uma reação positiva. Então o povo, em vez de ficar reclamando e voltar, fala assim, também não vou mais caminhar contigo não, eu vou voltar para o Egito. Aí vai embora, todo mundo, vamos embora, pessoal, para o Egito, esse Deus é muito ruim. E vai para o Egito. Não! Qual é o tipo de reação que nós devemos ter, que eles tiveram e que nós devemos ter? Esqueci de dar o clique, agora eu já não sei mais quanto que eu estou pregando. Agora vai, né, Alessandro? Aí, 25 minutos, agora vai, vamos lá. Meus 40, 45, me avisem aí, se tem 25 minutos, quando chegar lá em 40, fala, pastor, 40 minutos, senão eu vou para 1 hora, gente. É, isso aí, raiz. Então, qual é a atitude? Gera atitude. Vamos levantar aqui algumas atitudes do povo com relação àquilo que Deus fala. É como um sinal exterior de luto pela perda da presença de Israel, ele arranca os seus ornamentos. É a primeira coisa. O que o povo faz? O povo arranca os seus ornamentos. E é interessante essa questão aqui, né, quais são esses ornamentos? Se lembra quando o Arthur pregou no domingo passado? Que o Arthur falou que Deus estava lá no monte, o povo estava lá, e aí pede para fazer um bezerro de ouro, que é maior, a melhor tradução é um touro, porque é isso mesmo, o Arthur está certíssimo, é um touro pequeno. Alguns falam que é pequeno, outros vão falar que é maior, porque fala assim, não é possível que com brinco e com anel dá para fazer um touro grandão do tamanho natural. Mas só que a quantidade do povo de Israel que tinha brinco e anel e pulseira também era grande. Então, mas alguns vão defender que era um touro pequeno, não era um touro muito grande, porque para derreter todo esse ouro, né, e para construir as partes laterais, a parte de cima, as pernas, a cabeça e tal, precisava de ouro demais. Alguns vão advogar até que eles faziam com madeira de acácia primeiro, para depois revestir com ouro. Né? Então, assim, é mais lógico. Então, cada um vai caminhar numa direção. Mas eles usaram esses ornamentos. Então, preste atenção nisso. Quando Deus fala que não vai com eles mais, a reação deles é uma reação positiva. Fala assim, isso não me serve mais. Porque com isso aqui, eu pequei contra o meu Senhor. Isso não me serve mais. Porque com isso aqui, eu fui contra o meu Deus, eu desobedeci o meu Deus. E as pessoas começaram a fazer isso. Entende? Tem coisa, gente, que não nos pertencem mais. Objeto de pecado. Objeto que nos afastaram da presença de Deus. Jogue fora ou bote de lado. Não pegue esse negócio novamente. Isso é ruim. Isso está trazendo destruição para a sua vida. Está trazendo destruição para a sua casa. Deixa eu botar mais um pouquinho para lá. Né? Eu já até falei para alguns, assim, cara, larga essa mulher de vez, pelo amor de Deus. Ah, porque é minha amante, não sei o que lá. Eu falei assim, pelo amor do Senhor, larga isso. Né? Você tem que tomar uma atitude na sua vida. A gente vê aí num país de corrupção que a gente vive. Fala assim, você é crente, isso não te pertence mais. Eu me recordo de um rapaz, né, que conversou comigo muito tempo atrás. Não é do nosso meio. E aí ele falou assim, pastor, crente não sabe pecar não, né? Aí eu falei assim, depende. Conta aí a sua história. Ele falou, não, eu trabalhava numa empresa, até a parte da tesouraria, estávamos lá e sempre sobrava um dinheiro, né? Aquela coisa que alguns que trabalham com isso, administração, trabalham a parte da tesouraria, sabem muito bem como isso acontece. Então, assim, tinha vários funcionários ali que sempre pegavam dinheiro, levavam dinheiro, eu ficava vendo aquele negócio todo, e ele crente. Aí ele falou assim, aí eu comecei a pensar assim, pô, também posso me dar bem. Né? Posso me dar bem no negócio e tal. Ele falou assim, eu comecei, pastor, também. Comecei a pegar, assim, 1.000, 3,
5, aí vai aumentando. Só que me descobriram. Aí ele falou assim, crente é uma desgraça, né? Porque eu exalava isso. Eu falei, o que você fez? Eu falei, não, pastor, nunca mais isso veio para a minha vida. Eu falei assim, glória a Deus, é isso que você tem que fazer. Nunca mais. Já encontrei com empresários que falaram assim, pastor, me pediram para eu ser tipo de laranja. Ia entrar 1 milhão assim na minha conta. Ó. Pá! 1 milhãozinho, pastor. Tum. Falei, o que você tinha que fazer? Nada. Era só assinar um papel, né, que eram 4 milhões, 3 milhões iam para os outros, né, que faziam parte disso, 1 milhão vinha para mim, na minha conta, a gente só ensinava, a obra já estava pronta. Então, assim, como a obra já estava pronta, você não tinha que fazer mais nada, já está lá, só assina, entrega a documentação e o dinheiro vai para a conta. Aí eu olhei para ele, né, e falei assim, o que você fez? Ele falou, pastor, eu sou do meu Senhor Jesus Cristo, jamais aceitaria isso para a minha vida. Eu falei assim, glória a Deus. Glórias ao Senhor na sua vida. Tem coisas, coloque aí na sua cabecinha, que a gente tem que tirar, tem que jogar fora. Lógico que em Israel aqui, essa questão de como é ouro, né, como eles receberam das pessoas do Egito, né, porque foi o próprio Senhor que mandou dar para eles que utilizaram para um fim ruim, né, temos que falar isso no texto aqui, algo vai acontecer lá para frente disso, mas a atitude deles é uma atitude de retirada, isso aqui não nos pertence mais, vamos colocar de lado. Segundo, tirar os ornamentos por algum tempo era costume lá no Oriente Médio. Eles faziam isso. Quando eles queriam dos seus deuses ter mais santidade e tal, então aquilo que era ruim eles tiravam e ficavam sem nada, né, diante do seu Deus. Era um costume do Oriente Médio isso. Mas para Israel isso vai se tornar um estatuto perpétuo. Para Israel isso vai ser para sempre. Então, o ouro, posteriormente, depois do arrependimento, depois que eles passam por todo esse processo de purificação, foram entregue para a construção do templo. Vá lá para Êxodo capítulo 35. Só andar um pouquinho aqui. 35, 22. A gente não vai ler todo porque fala aqui do sábado, vai falar que Deus manda trazer oferta para o tabernáculo, no versículo 4. Você pode ver que está ali, ó. Deus manda trazer oferta para o tabernáculo. Eles vão construir o tabernáculo. Aí lá no versículo 22, capítulo 35, versículo 22, vamos ler juntos? Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, de coração. Mudou o negócio aqui. Então, houve arrependimento. Lógico que deixa eu fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui, bem forte. Porque eu falo assim, pastor, então aquele dinheiro da corrupção que eu tive lá, eu posso dar oferta para a igreja, dar para a igreja. Não é isso, tá? Eu fui seminarista lá no Complexo do Alemão e eu passei por uma situação assim, foi muito difícil na época. Val, você não imagina como foi complicado para mim. Eu seminarista, responsável por uma congregação lá no Complexo do Alemão, lá pertinho onde mataram o Tim Lopes, era uma região bem complicada, e a igreja, Deus me abençoou muito, né? O Senhor fez a igreja prosperar, então alguns vizinhos foram para a igreja, foi assim, eu agradeço muito a Deus por Ele permitir que eu participasse do movimento dele, porque é isso, não é outra coisa. Não é porque o pastor Hélio é bom, não é porque o Rafael é bom, não é nada disso. É porque Deus permite nos usar. E eu sou grato a Ele, porque Ele me usa o Rafael, usa o Rodrigo, usa tantos outros. Se a nossa visão for diferente, Rodrigo, tá fora, irmão. Né? Deus te deu os talentos e Ele usa para a glória dEle. Então, é um privilégio, Rodrigo, você ser usado por Deus, né, para cantar, louvar, conduzir as pessoas, como o Vitor, é um privilégio, todos vocês que fazem parte aqui, é um privilégio maravilhoso, como o meu, como o do Guto, como o do Rafael, como o do Arthur e tantos outros aí, é um privilégio, essa é a nossa visão, não somos nós. E aí estava lá, o Senhor me abençoando, graças a Deus, aí entrou um rapaz do tráfico, aí entrou, eu conheci, ele falou assim, pô, pastor, já me chamava de pastor, eu estou passando por uma situação, ora por mim e tal. Eu falei assim, claro, entra aqui.
veio lá, como faço com todo mundo. Né? Vou orar por todo mundo. Mas a minha oração era assim, Deus transforme seu coração, age profundamente na vida dele, que ele largue essa vida. Sim, nessa direção. E aí ele foi tocado naquele ambiente, aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu tenho um dinheiro alto, né, que eu ganhei do tráfico, e eu quero dar esse dinheiro para a igreja. Aí eu olhei para ele, dei aquela engolida em seco, né? Falei assim, Jesus, por favor, me abençoa, o que eu falo, Senhor? Porque a minha vontade era falar assim, claro, opa, tem quanto, 100 mil? Manda aí. A gente purifica. Porque você pode olhar para o texto, você vai falar assim, não, peraí, eles pegaram esse ouro, esse pingente, essas coisas aqui, e eles foram lá e, tipo assim, purificaram e entregaram agora para construir o tabernáculo, para construir a igreja do Senhor. Foi isso que aconteceu. Não, não foi isso que aconteceu. É diferente. Deus falou para que eles pedissem o ouro lá para o povo do Egito deu, porque Deus deu para eles usaram esse recurso de uma forma indevida. Então, eles construíram um touro de ouro, indevido, mas foi o próprio Deus quem deu. Eles se arrependeram disso, deixaram de lado e depois utilizaram esse para a casa do Senhor. É diferente. Hoje a linguagem fala assim, não, pode dar, é o dinheiro da corrupção, a gente purifica, a gente ora em posição de mãos, esse dinheiro se torna puro, essas coisas se tornam puras, e a gente usa, compra o teclado que a gente precisa, compra a televisão que a gente precisa, compra o computador, e a gente vai comprando um lugar maior, a gente aluga, então o reino de Deus vai se expandir. De forma nenhuma. Então, desculpem a minha ousadia, né, de falar isso, mas eu quero exatamente falar isso. De forma nenhuma. Nós somos crentes. Aí eu reuni forças, orei naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu falar que eu não quero, ele tira a pistola daqui, vai... Tum, 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 tum. Senhor, então me receba na tua glória, Senhor. Já estava assim, me receba na tua glória, Jesus. Eu olhei para ele dentro dos olhos dele e falei assim, não. Não entregue aqui. Por que não, pastor? Porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. Ele falou assim, é verdade, pastor. Matei muitas pessoas para ter. Falei assim, entregue em qualquer lugar, faça o que você quiser com ele, mas aqui eu não aceito. Aí ele olhou para mim e eu pensei assim, agora vem o tiro. Aí ele falou assim, tá certo, pastor, tá certo. Ore por mim de novo? Eu falei assim, oro. Orei, coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, eu tiro isso do coração dele. Aí ele foi embora e não entregou. Porque quando eu conto essa história, alguns falam assim, e aí, pastor, recebeu depois? Eu falei assim, não, era alto dinheiro. Eu falei assim, era alto dinheiro. Você recebeu as malonas lá? Eu falei assim, de jeito nenhum. Porque não é uma questão de purificação. Entenda isso na sua vida. Coloque esses princípios de Deus na sua vida. O Senhor, veja o que está acontecendo por aí. O que é seu, será seu. A bênção não será retirada. Deus te dará emprego, Deus te dará condição. E se tiver que aparecer dinheiro, vai aparecer dinheiro de algum lugar. Porque Deus vai orientar, Deus vai dar. Mas não pegue aquilo que não é seu, aquilo que não é da parte de Deus, porque é maldição para a nossa vida. Pronto, falei. Conclusão. Vou concluir isso levando para, como a gente sempre falou, a gente leva para o Novo Testamento, a gente leva para Cristo, né, e a gente precisa aplicar as verdades que se encontram lá. A gente olha, e aí eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, rapidamente, mais um pouquinho, os versículos posteriores, porque os versículos posteriores de Êxodo 33, eles são muito importantes, porque entra uma figura aqui importante, que é Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é aquilo que vai interceder a Deus pelo povo. Moisés se coloca como um mediador dentro dessa história, porque Moisés tem um acesso a Deus. Moisés fala com Deus. E quando Moisés fala com Deus, Moisés intercede pelo povo pecador. Há uma reconciliação que acontece aqui, dentro dessa história. Povo pecador, Deus falou que não ia mais andar com o povo tem ação positiva, o povo pega os ornamentos e põe de lado, fala assim, isso aqui não queremos mais, não fazemos. Aí o que Moisés faz? Ele entra como um mediador dentro dessa história. Olha aí os versículos posteriores, a partir do versículo 12, o diálogo de Moisés, lindo diálogo de Moisés. Moisés disse ao Senhor, versículo 12,
Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é teu povo, Senhor. Deus, o Senhor prometeu a tua graça. E favor, né? O favor imerecido, o favor de Deus é a graça de Deus. O Senhor prometeu a tua graça. É Hana no Antigo Testamento. A gente tem uma Hana entre nós. A Hana hoje não veio, mas a Hana está entre nós, né? A graça está entre nós, né, Samuel? Hana é graça, é o favor de Deus. E ele falou assim, o Senhor prometeu o seu favor diante de nós. Olha só a intercessão, né, de Moisés com relação a Deus. Versículo 14. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Olha o que Deus fala assim, então eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Segue no texto. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, disse Moisés. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Esta é a diferença. Como é que Deus faz a gente saber que Ele está com a gente? É a presença dEle. Então, se a presença dEle não está conosco, não faz sentido caminhar. Agora, o que nos distingue de fato é a presença do Senhor em nós. E essa intercessão da parte de Moisés, aí você vai ver lá, Moisés roga a glória de Deus que lhe mostre, roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Cristo é a rocha. Em Cristo, a garantia de Deus, da sua presença eterna conosco. Vamos lá para o Novo Testamento? Caminhar você, não em muitos textos, eu separei apenas 3 textos, né, para isto, para a gente dar uma visão geral, mas vamos caminhar para o Novo Testamento, a certeza da presença de Deus na nossa vida hoje, porque Cristo é a rocha, Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas essa pedra é pedra de sustentação, esta pedra é a base da nossa crença, é nesta pedra que nós estamos firmados. Jesus Cristo é a nossa rocha, e quem está nele não se abala, é nele, é em Cristo. Abra lá Lucas capítulo 22, os versículos de 18 a 20. Lucas capítulo 22. (1512) ou 13, né? A partir do versículo 18. Lucas capítulo 22, de 18 a 20, 1513. Vamos juntos? Pois eu digo a vocês, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado.
Você vai ver em outra versão que é assim, é o favor a vocês. É um favor, é a graça de Deus para vocês. Paramos aonde? 19? Onde nós paramos? 19. Vamos dizer, eu me perdi aqui. 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no teu sangue derramado, favor de vocês. E aí o texto vai dizer que é a questão da própria aliança, que é a promessa de Deus se cumprindo. Deus deu a promessa para o povo: eu não vou com vocês, mas eu estarei com vocês, darei a terra para vocês, o emissário estará com vocês. O mediador entra nessa história, e aí Deus fala assim: sim, eu vou com vocês, mas eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E aí colocarei a rocha, que será a rocha que vai firmar vocês. Isso vai se cumprir no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele pega e fala da sua aliança. É o meu favor diante de vocês, é a aliança que Deus fez com vocês, e a presença de Deus é garantida. Uma espécie de reconciliação. Vamos lá para Paulo, Colossenses, capítulo 1. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, página 1691. Estou ensinando vocês a achar, viu? Você vai colocando na cabeça e você vai direitinho até você encontrar lá. Colossenses 1, de 21 e 22, vamos ler juntos. Todos acharam? Você que está em casa também achou? Conseguiu achar para ler junto com a gente? Isso aí, no seu sofá, na sua cadeira, leia a Bíblia, né? Leia a palavra do Senhor, que isso é importante para a nossa vida. Foi lá? Pegou? Colossenses, capítulo 1, os versículos 21 e 22. Vamos juntos. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês também eram teimosos, malvados, mas essa rocha que é Cristo, Jesus que morreu por vocês, Jesus que tomou o lugar de vocês, para apresentar a vocês santos, inculpáveis. E agora nós podemos nos aproximar de Deus e não seremos consumidos, não seremos mortos. A descarga de Deus não vai vir mais sobre nós, por quê? Porque Jesus Cristo é a rocha, é a parede, ele nos aproxima e ele nos garante a proteção divina. Glória a Deus, gente. Não precisamos mais ter medo. Nós podemos nos aproximar de Deus, porque Jesus é o mediador. Jesus Cristo conquistou na cruz e nós estamos nele. Glórias ao nome do Senhor. Último texto, para a gente finalizar. Mateus capítulo 28, versículo 20. Texto muito conhecido. Que é a presença de Jesus eterna. Mateus capítulo 28. Versículo 20, 1430. A grande comissão. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, já esteve com os discípulos, já esteve com o seu povo e agora ele vai para junto do Pai. Aí o que Jesus Cristo fala? Versículo 20, vamos juntos? Acharam? Você de casa também achou? Então leia forte na sua casa também. Vamos lá juntos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a presença do Senhor. Se a presença do Senhor ela é vista no capítulo 33 de Êxodo, todo o capítulo 33, e também todo o livro de Êxodo, ela vai se estender até o Novo Testamento. E o próprio Cristo, que é a rocha, ele vira para os seus discípulos e fala assim: a minha presença não se afastará de vocês.
Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação de todas as coisas. E nós estaremos com ele na glória, porque é a promessa dele para nós, para sempre. Crê isto? Amém. Então feche seus olhos. Feche seus olhos. Olha ao Senhor. Entregue seu coração ao Senhor. Assim, Jesus, como eu tenho sido teimoso, como eu tenho sido teimosa. Deus, como muitas vezes eu não me aproximo diante de Ti. Senhor, trabalha essas verdades no meu coração. Olha assim, trabalha essas verdades no meu coração, Jesus. Me dê certeza do Teu amor. A gente cantou, né? Eu sei, Ele me ama, Ele me amou, Ele está comigo. Você é filho amado, você é filha amada. Ore isso, Senhor. Seja grato a Deus. Fala, Deus, continue trabalhando no meu coração, Deus. Por favor, Senhor Deus, me encha com o Teu Espírito. Ore ao Senhor. Gustavo, por favor, vem aqui para fazer essa oração. Continue orando aí na sua cadeira. Continue orando. Vai orando assim, entregando seu coração assim. Gustavo vai te dar mais uns instantes. Depois ele vai orar assim. Pai, graças te damos por estarmos reunidos aqui na Tua presença hoje, Senhor. Como Teu povo, redimido, guardado por Ti, Senhor. Livres da condenação, livres de todo juízo, Senhor. Obrigado porque estamos firmados na rocha, Senhor. E continue nos santificando, Senhor. Nos livrando da teimosia, do erro, do engano, de uma vida inútil, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias aqui, Senhor. De maneira que alcancemos coração sábio diante do Senhor, Pai. Que cada dia aqui seja vivido para a Tua glória, Senhor. Não nos permita perder mais tempo, Senhor, numa vida de teimosia, de bater cabeça, Senhor. Tem misericórdia de nós. Firma a Tua palavra no nosso coração, de tal maneira que nós não nos desviemos 1 milímetro nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que Teu nome seja exaltado, glorificado em nossa vida, Senhor. Que tenhamos coração sábio e manso para aceitar a Tua correção, Pai. Como filhos que recebem a correção do seu Pai por amor. Que não desprezemos esse amor, Pai. Mas que nós vivamos Ele e proclamemos Ele a todas as criaturas, Senhor. Cumprindo a Tua boa, perfeita vontade, agradável, Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença. Não queremos mais andar sem a Tua presença, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda a Tua congregação. É em nome de Jesus que te oramos. Amém.